Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigo para mais um vídeo artigo 2025, uma meta-regressão resolvendo a seguinte questão: quantas séries eu tenho que fazer por sessão para melhorar os ganhos de hipertrofia e de força? Não o volume total da semana, mas a cada sessão existe uma dose mais recomendada ou não? Vem comigo que vai valer a pena tu aprender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Olha só, esse material aqui, vou trazer aqui minha tela, é um artigo publicado em 2025, né, já apareceu aí nas redes sociais e eu quero explorar ele um pouquinho mais contigo, tá? Até que ponto treinar mais é melhor, né? Será que é uma boa ideia treinar um excesso de volume de série numa mesma sessão? Então veja bem, o volume e frequência de treinamento é fundamental, né? No treinamento de força é fundamental porque tanto a hipertrofia como os ganhos de força têm sido evidenciado que tem influência nessas duas variáveis. Estudos anteriores já mostraram essa relação dose e resposta. Mais volume, mais hipertrofia. Mais volume, mais força. Embora essa conclusão seja linear, ela é bastante expressiva, ela não é com tanta magnitude assim, mas ela existe, né? E a influência desse volume por sessão até então não tinha sido feita. A gente sabia do volume total semanal, normalmente a tonelagem total que se media, né? Quantas séries a semana é interessante? Vários estudos, meta-análises já mostraram isso, né? E aí a ideia desse estudo agora é fazer uma meta-regressão e tentar identificar qual é o efeito do volume em cada uma das sessões sobre a hipertrofia e a força muscular, tá bom? Primeiro vamos entender algumas coisas. Esse material aqui que eu estou trazendo para ti é um material complementar. Eu tenho vários vídeos e artigos falando sobre isso. O próprio curso que eu vendo, né? Se você entrar no meu site lá, você vai ver o meu curso lá disponível para você entender tudo sobre hipertrofia. A gente já viu o seguinte, ó, quando a gente compara baixos volumes, né? Baixos volumes com grandes volumes, as meta-análises têm mostrado que existe um efeito de magnitude. Não é um efeito muito grande, mas ele é consistente, mostrando que mais volumes levam a pessoa a ter maiores ganhos de hipertrofia. Aqui no caso, comparando menos de 5 séries com mais de 10 séries por semana. Veja bem, na semana como um todo. Da mesma forma, e aí a gente tem esse material aqui, né? E isso aqui eu explico direitinho lá no meu curso, se você quiser acompanhar lá. E uma sugestão que se tem mostrado é que iniciantes devem treinar 10 séries por semana, intermediário 15, e que a zona ideal, e veja bem, gente, isso aqui não é uma regra para todo mundo, mas é uma sugestão, né, para uma boa maioria, e isso tem que ser testado em cada um, respeitando a sua individualidade, e 25 séries por semana por grupo muscular seria uma dose recomendada. E a partir disso, os excessos poderiam ser prejudiciais, né? Causando overreaching, overtraining. Claro, de novo, respeitando a individualidade de cada um. Quando a gente fala em frequência semanal, esse vídeo artigo também está no meu canal. Eu vou botar os links todos aqui para você acompanhar. O que a gente vê, né? Que quando a gente pega volumes equalizados, seja ele por medidas diretas ou totais, o que a gente encontra é que a frequência semanal não é uma variável que interfere nos ganhos. Os ganhos são semelhantes, né? A meta-análise aqui, ela mostra o nosso losango em cima da linha. Então, fazer mais vezes ou menos não tem influência. Então, quando o volume é equalizado, porque quando o volume não é equalizado, os resultados mostraram que existe diferença. Então, se você vai fazer 20 séries de um grupo muscular, do peito, por exemplo, se você treinar um dia ou dividir isso em 2, o mesmo volume, os resultados mostraram que a frequência semanal não é interferente. Mas a pergunta é, será que isso depende de qualquer volume? Né? Esta é a ideia principal, né? É isso que a gente tem que entender. Em relação à força, a gente tem um comportamento igual, mas com doses menores, né? A força tem mostrado bons resultados já com 4 séries, melhorando com 8, né? Mas que, né, também não foi visto até que ponto a frequência semanal pode ser melhor fracionar ou não o treinamento. Bem, então, esse estudo aqui é uma revisão sistemática com meta-regressão, com vários estudos, 67, mais de 2.000 participantes, jovens que participaram, e aí a gente precisa entender uma coisa importante, a forma de como foi contado o número de séries por grupo muscular. Foi utilizado 3 estratégias, o método direto, fracionado e total,
que eu vou te explicar lá na sequência. Então, foram feitos alguns ajustes, foram aplicados modelos estatísticos robustos. É um estudo bastante complexo isso aqui, o link está aqui embaixo, a referência está aqui embaixo, mas vale a pena a leitura. Tá? Qual é o método direto? O método direto contava as séries apenas para um músculo específico. Então, por exemplo, na hipertrofia, né, se o objetivo era ver hipertrofia do bíceps, só contava os exercícios de rosca direta, por exemplo, exercícios isolados. E na força, apenas o exercício que foi utilizado na avaliação. Então, se você avaliava a força por meio do agachamento, só contava as séries do agachamento. Não contava leg press, não contava outros. Então, esse é o método direto. O método fracionado é um método em que o principal exercício, né, o principal músculo ali contava como uma série, então o rosca bíceps era uma série, mas se você fizesse uma puxada pela frente, onde você também tem os flexores de cotovelo, você contava meio ponto, meia série. Né? Então, com isso, você respeitava um pouco mais o volume total advindo de outros exercícios. Né? Isso tanto pensando na hipertrofia, como também na parte de força. E existia um método total, onde contava séries totais. Não interessava o tipo de exercício, se tinha o bíceps junto, contava como uma série, contava como um ponto que ele fala aqui. Tá? E aí é perigo você superestimar, né? Existem vantagens e desvantagens. Você pode ler esse material aqui direitinho, preparei ele direitinho para você aí, com a ajuda do nosso amigo ChatGPT, e tem informações interessantes aqui. Então, de forma geral, o método direto só contava os específicos, o fracionado contava o específico como 1 e o indireto como meio, e o total contava 1 o direto e 1 o indireto, o exercício complementar. Ok? Muito bem. Antes de nós ir para os resultados, não esquece, hein? Tenho algumas lives especiais na área do treinamento. Meu amigo Vinícius aqui falando sobre personal, minha amiga Thalita falando do treinamento pensando nas mulheres. E aqui estão os estudos que eu te falei sobre quantidade de séries para hipertrofiar, frequência semanal. Vai atrás lá, procura por esse título. Aqui na descrição tem um link onde eu tenho toda a descrição. E lembrando, né, gente, nós estamos comemorando aqui 180 artigos, 180 semanas de apresentação no canal, tá bom? Não esquece, se inscreve no canal, comenta, curte, distribui para o teu colega o material, porque quanto mais você distribuir, mais o YouTube espalha meu material e você me ajuda a manter a motivação aqui em alta, tá bom? Vamos ver o resultado? Olha só. Na hipertrofia muscular, o método mais adequado foi o fracionado. Então vamos lá, vamos contar uma série para o específico, vamos contar meia série para aquele exercício indireto, né, que é complementar. Então, este foi o modelo mais adequado na hipertrofia. Ele mostrou sim uma relação dose-resposta. Quanto mais volume, maior é o ganho de hipertrofia. Tá? Isso foi uma coisa bem clara. E aqui tem um valor interessante, aqui que eu acho que é o grande sacada do artigo, o grande resultado. Mostrou que o ponto de saturação, o que era o ponto de saturação? Até tanto de séries o ganho era progressivo, a partir daí o ganho não aumentava mais tão grande assim. Era onde, tipo assim, fazer mais não adiantava fazer mais. E isso, qual é que foi esse valor? O valor de 11 séries. Então, se você vai fazer 20 séries de um exercício lá, de um grupo muscular, a ideia é que você, a partir de 11, você divida. Então, não faça as 20 séries num único dia. Divida em 2 sessões. Faça 10 num dia, 10 no outro. E os ganhos serão maiores. Não que você não tenha ganhos fazendo as 20 séries. Mas quando você divide ele a partir de 11, esses ganhos são maiores. Tá bom? Quando a gente fala de força, o resultado foi um pouco diferente. O modelo mais adequado foi o volume por sessão direto. Ou seja, aquele exercício que você avalia é este que você vai ter que contar as séries. Tá? O que se mostrou? Sim, mais séries daquele exercício, maior o ganho de força. Uma relação dose-resposta proporcional. E o ponto de saturação foi bem inferior, foi apenas de 2 séries. Se você quer melhorar a força lá do seu bíceps, e você avalia ele por ali, 2 séries naquela sessão é o suficiente. A partir daí, os resultados já são pequenos e são incertos. E aqui é importante observar, né, gente?
isso aí a gente já viu, a literatura está careca de mostrar isso, força se ganha com carga alta e não com volume excessivo. Esse estudo mostra isso também, né? Então, de uma forma geral, quanto mais volume por sessão, melhor o resultado. E a partir disso, os resultados não aumentam mais de forma tão esperada assim. O ponto de saturação é de 11 séries para hipertrofia, certo? Desculpem. E o que pode explicar isso? Bem, a fadiga, o excesso de treinamento, né, os limites de síntese proteica de cada um, né, e aí a ideia é dividir os treinamentos. Quando se fala em força, o ponto de saturação é de 2 séries, né, onde o volume não vale a pena ser explorado. E aqui ele mesmo coloca assim, menos é mais. Aqui fazer menos séries com uma carga maior é melhor pensando em força muscular. Se o teu objetivo é força é uma coisa, se o teu objetivo é hipertrofia é outra coisa. Então, fechando aqui, importante lembrar, o método melhor é o fracionado para se contar séries na hipertrofia, usando 11 séries como o modelo, o ponto de saturação, e na força o método direto é o melhor método, usando 2 séries como referência. Mas importante, isso aqui é na tabela 1, é importante. Esses 2 modelos aqui, fracionado direto, foram os modelos que apresentaram o melhor resultado. Você pode pensar em usar isso de outras estratégias. Por exemplo, se você for usar o método fracionado pensando na força, o teu valor não é 2 séries, será 3,4, 3 séries e meia. Então, se você quer usar somente o método fracionado, que para mim eu acho que é o mais coerente, você pegar os exercícios específicos, contar como 1, exercícios complementares como meio, para hipertrofia você vai fazer 11, para força você vai fazer 3 séries e meias. Tá bom? Então, é uma estratégia aí para você pensar e usar como você achar mais adequado. Gente, apesar de nos trazer uma indicação, um dos primeiros estudos que faz uma análise nesse sentido, nós ainda temos algumas limitações. Não dá para cravar o resultado e dizer que isso é assim, né? Temos estudos com pouco volume, nada de exageros de volume. A questão do descanso, a falha concêntrica, cargas mais altas foi pouco explorada nesses estudos. Estudos bastante curtos, 10 semanas apenas, né? Medidas indiretas de hipertrofia e força. Então, temos que tomar cuidado, é apenas um começo de um indicativo de como dividir esse volume, tá bom? Então, fechando a conta aqui para nós entender de uma vez, tá? Hipertrofia, se você fizer mais do que 11 séries, divida o seu treinamento. Tá fazendo 14 séries, 15 séries, faz um treino, um com 7, 8 séries, outro com 7, 8 séries, divide em 2, 3 vezes por semana e fica muito melhor. E para força, esse ponto de saturação é em 2, tá? E aí, certamente, a técnica, a especificidade do exercício é mais importante do que o volume em si, tá? Nem sempre mais volume é a melhor estratégia, isso é importante. Excesso de volume numa mesma sessão não necessariamente é a melhor estratégia, tá bom? Te liga aqui, hein? Em breve aí vou te trazer um material especial. Prescrição de exercício para a saúde em academias. Vou te trazer um material legal pra caramba. Tá bom, gente? É isso aí. Espero que tenha gostado. E vem comigo, tamo junto nessa.